Olá, Dia Mundial da Felicidade. A data é comemorada desde 2012, quando foi instituída pela ONU, a Organização Mundial da Saúde. O dia foi inspirado pelo Reino do Butão, localizado entre a China e a Índia, que promove o conceito de Índice da Felicidade para medir bem-estar socioeconômico e o PIB, que é o Produto Interno Bruto. A ONU financia o Relatório Mundial da Felicidade, com indicativos medidos em vários países. A edição de 2022 apontou a Finlândia como o país mais feliz do mundo. E o Brasil é o 39º colocado. Olha, nós vamos falar hoje no Alesp em Pauta o que a felicidade representa no dia a dia, das pessoas, além de afastar doenças como a depressão, a ansiedade. Importante também ressaltar sobre a felicidade no trabalho e nas relações interpessoais. Bom, para isso eu recebo aqui em nossos estúdios a Tati Monteiro, que é administradora de empresas, e também a Sandra Teschner, mestre em ciência da felicidade e liderança positiva. Meninas, bem-vindas aqui ao nosso programa hoje, no Alesp em Pauta, para a gente falar desse assunto que é maravilhoso. A gente já vê estampado no rosto de vocês a felicidade. Obrigada, é um prazer. O prazer é todo nosso. Fale da felicidade. Primeiro, vou dar logo uma notícia. Pá! A gente estava aí com os dados, até então, vigentes, porém, no Dia Internacional da Felicidade, no dia 20, saiu o novo Relatório Mundial da Felicidade. E aí a gente tem os dados absolutamente atuais deles. Ou seja, nós estamos na 44ª posição, 5ª posição. O Brasil caiu. O Brasil, então, caiu. Na verdade, não, mas isso foi naquela data, de 2000. Vou explicar. Em 2022, a gente estava na 38ª. Em 2023, a gente deu um pulo de 11, caímos para a 49ª. E agora a gente deu uma leve recuperada para a 45ª posição. Mas a gente não pode esquecer que tivemos aí uma pandemia. E, obviamente, os números da pandemia, eles afetaram diversos países. Aqueles que saíram muito bem continuaram mais firmes. E a gente... Então, assim, a gente está na 45ª posição esse ano, com um leve respiro aí. Então, esse é um dado extremamente novo. Atualizando, né? Atualizando, claro. Eu dei a data de 2022, né? Isso, perfeito. E agora a gente tem a 40ª... A 45ª posição. Quer dizer, que a gente caiu em termos de felicidade, mas sim, por quê? A gente caiu em termos de felicidade. Bem, se a gente parar para pensar... Não só pela pandemia, né? Eu digo... Não só pela pandemia. Eu digo, assim, a queda lá atrás, para o 49º, tem a ver com a pandemia. Mas agora, eu digo, a recuperação, na verdade, tem a ver, de maneira geral, com o fim da pandemia. Mas eu acho que o mais interessante disso tudo, se a gente é 45º, 48º, depende de outros fatores também, de como está, a quantas anda o mundo, né? Onde e em que situações o mundo como um todo está. No caso específico do Brasil, eu gosto de lembrar que o Brasil é o 2º país mais ansioso do planeta. E aí, nessa história de dados, como a gente já estava conversando aqui antes, né, Sérgio? Aí sempre tem alguém para me dizer assim, não, o Brasil não é o país mais ansioso do mundo, é o 2º, não. Era, até 2023. Em 2023, nós perdemos o posto para a Ucrânia em guerra. Ou seja... Mas também... Exatamente. Obrigada, Sérgio. Também, né, meu? Obrigada, né? Mas também, né? Ou seja, você acha que vai... Não, em guerra. Ou seja, a gente só perde em ansiedade o primeiro posto para um país em guerra. Com isso, a gente entende que há uma necessidade muito grande desse trabalho de realmente identificar a felicidade como alvo desse desenvolvimento humano, né? Alvo. E temos que explicar que a felicidade é treinável, né? Então, assim, muitas pessoas podem alcançar a felicidade. Perfeito. Mas treinável? Treinável. É treinável a felicidade? Porque felicidade é uma habilidade, né? Eu acho que a grande notícia desse século XXI, de todo o coração, eu digo isso, eu poderia mostrar, assim, uma pessoa arrepiada falando isso. No dia que todos tiverem essa consciência, eu acho que a gente consegue fazer o que pessoas como a Tati, a gente já vai chegar nela também, né? Porque ela é essa pessoa, fazem com muita clareza. A felicidade é uma habilidade treinável, gente. Existe ciência comprovando o que faz as pessoas felizes e o que não faz as pessoas felizes. E é com base nisso que a gente chega nesses resultados que a gente tem hoje, que a gente pode dizer o que faz um país feliz, ou seja, quais são as políticas públicas desse país? Qual é a percepção desses moradores desse país? O que faz uma pessoa feliz no trabalho?
Quais são os pilares que sustentam esse trabalho? Qual é a cultura organizacional desse trabalho? E o que faz a gente feliz enquanto pessoas? Então, no Relatório Mundial da Felicidade, a gente tem muito dessas políticas públicas, por isso que a gente se refere ao país e da percepção dos seus moradores. E não necessariamente países extremamente, os mais ricos, ou isso são os mais felizes. Por exemplo, os Estados Unidos está na 20ª posição. Aliás, até nos bastidores aqui, antes do programa, a gente estava falando da Finlândia, que eu citei. Isso. Né? A Sandra até falou assim, mas é um país, porque a felicidade está em países ricos. A Finlândia não é um país então, exatamente, rico, não é? Mas tem uma percepção total e, no entanto, de vida. Ali, na segunda... As pessoas vivem bem, o outro tem uma boa condição também. Não é só sobre a riqueza, é sobre um bem-estar conjunto. Vitalidade, né? Não, mas vitalidade comunitária. Então, por exemplo, socioeconômico, socioeconomicamente falando, tá? Você vê pessoas que não têm essa condição, são pessoas pobres e são felizes, gente. E você vê muito isso. Existe. Como, por exemplo, como você explicou no início, de onde veio a inspiração foi no Butão, né? E a inspiração do Butão foi dizer o seguinte, a gente não trabalha com o PIB, mas com o FIB, com a felicidade interna bruta. Então, a felicidade passa a ser um ativo econômico. E dentro desse pensamento da felicidade como ativo econômico, é que ela entra no interesse, por exemplo, da ONU, da Organização das Nações Unidas, para que isso seja algo propagado das políticas públicas às organizações. E é a partir daí que, inclusive, nasce o preceito do ESG, que a Tati fala com tanta clareza sobre o assunto. E se a gente pegar na base desse desenvolvimento, em se tratando de países, a gente entende que o social nele é uma percepção que pessoas que vivem em países que têm, como a Tati falou agora, uma vitalidade comunitária é muito forte, onde as pessoas se preocupam umas com as outras. Com o outro. E tudo isso reverbera para você mesmo. Porque, olha só, gente, são dados científicos, né? Eu acho que se a gente dissesse isso há 20 anos, ia dizer, olha, ela é extremamente religiosa, completamente filósofa, né? Utópica. Hoje a gente sabe que dar é melhor do que receber, é fato. E está aqui alguém que pode dizer isso de carteirinha. Quantas pessoas você assiste, Tati, nesses últimos 4 anos? Eu sou empreendedora social e cuido de um movimento que ajuda os vulneráveis na ponta. E as maiores catástrofes do nosso país e fora, a gente também atende, funciona como uma grande rede, são 3.000 ONGs e 27 milhões de pessoas apoiadas numa união de forças. Só capta da iniciativa privada, ajudando a assistencial e deixando um legado para cada região que a gente atua. Movimento União BR. Então, e nessa minha jornada diária de trabalho e de muita responsabilidade nas localidades que a gente atua, e também com questões muito difíceis, porque a vulnerabilidade extrema, situações completamente complicadas, a gente percebe que tudo que a gente faz para as pessoas pode ser muito, mas o que a gente recebe, assim, é muito maior, é muito gratificante. E é isso que move eu, meu time, são 4.000 voluntários pelo país, uma força enorme de uma rede. Então, a gente é o exemplo disso, de fato, no que o social interfere na felicidade de quem atua. Você estava falando há um tempo atrás de salvar, quando eu te salvar conheci vidas. aqui, você falando de salvar vidas, né? É isso. Através da felicidade, através da... Todo esse apoio nosso e de salvar vidas gera um retorno de uma gratidão e de um sentimento de que traz essa felicidade e esse conforto de estar fazendo o bem ao próximo, sabe? É muito maior dar do que receber, sabe assim? Realmente é um sentimento assim surreal. E eu convivo com isso na prática. A nossa rede e quem atua e quem olha para o próximo e quem faz alguma coisa pequena ou grande tem, sabe, um boost num sentimento, numa energia, numa coisa que é tipo inexplicável. A Sandra até brinca para mim que é tipo uma das maiores dopaminas que tem. É assim, eu digo que o que a Tati vive e toda a equipe dela e todas essas pessoas envolvidas em tudo isso, e numa mínima parte, eu me sinto parte disso tudo também, gente, é você pegar assim, tipo, o Rivotril inteiro e colocar na boca sem precisar nunca ter triscado em um, tá?
Porque é mais ou menos isso daí. E se a gente não tivesse esse bem-estar também, a gente não conseguiria seguir. Exato. Porque é tanta catástrofe, é tanta coisa difícil, tanta vulnerabilidade, tanta situação delicada, sabe? Exato. E só, eu brinco, recebo bolas quadradas, né? Então, assim, fazer um hospital dos Yanomamis, o Rio do Grande do Sul destruído grande parte com as enchentes. A gente fez 26 localidades com as tragédias climáticas. Então, só com um boost dessa energia e dessa coisa boa que a gente sente de estar fazendo o bem para poder seguir, sabe? Para poder continuar. Até porque se não fosse assim, vamos pensar aqui agora numa palavra que está na moda, que todo mundo adora falar, mas vamos falar na prática, como a gente pode traduzir isso. Empatia. Né? Nós vivemos na era #empatia em rede social. Né? A minha pergunta é o que você faz com a tal da #empatia. E a definição do ponto de vista científico para compaixão é empatia com ação. Então, eu digo que esse tipo de trabalho, como a Tati realiza, é compaixão pró-social. Ela, sem dúvida, o time dela, a ONG toda e todas as pessoas que trabalham como voluntários em alguma coisa, eles têm esse boost natural, dopamínico para agir, mas também ocitocina, as emoções todas elas são. Ocitocina, gente, é o mesmo hormônio que a mãe oferece ao amamentar um filho, né? A serotonina, a endorfina, mas isso é só uma parte do jogo. E aqui eu tenho que dizer que a felicidade, ela tem aí um tripé, né? Por um lado, são as relações interpessoais positivas, qualitativas. Por outro, é a geração dessas emoções positivas e a aceitação das suas emoções como elas vierem. Eu digo, gente, feliz fica triste, só não fica nesse lugar. Essa é a diferença. É claro, bate e volta. Não, e bate e volta. E tem que bater, e tem que ir mesmo, né? Às vezes a gente fala assim, gente, a hora de chorar é pra buá! E pronto, lá se foi embora. Eu digo, às vezes eu escolho um candidato para chorar. Eu ligo para a pessoa e digo, você é minha candidata de hoje para eu chorar um pouquinho. Peraí, buá! Pronto, passou. Deixa eu ir, liberei. O que acontece com a gente? Você libera provavelmente alguma substância que tenha mais em você, que é o manganês. Quer dizer, é a situação de você colocar para fora. Exatamente. O que você está sentindo. Porque quando você guarda, né? Isso é tão perfeito que seu corpo, ele tá jogando junto com você no mesmo time. O que ele faz? Sandra tá com um manganezinho aí alta, ela não tá sentindo bem o bico. Isso aqui é minha cabeça pensando, tá? Isso aqui é meu cérebro. Esse bico aqui é meu cérebro. Se ela liberasse um manganezinho aí, ao mesmo tempo a gente ia liberar para ela um neurotransmissor, ela já ia se sentir mais aconchegada. Bastava ela ligar para uma boa amiga, pegar uma boa xícara de café, beber uma aguinha e depois chamar o personal dela e malhar um pouquinho. Que este momento ia passar. Mas ela tem de saber disso para ela fazer uso dessas oportunidades que ela tem, dessa habilidade que ela pode treinar. Mas voltando, então nós temos as emoções positivas, o lidar com as positivas. A gente já falou dos relacionamentos e depois nós temos um pilar que até minha bochecha arrepia quando eu falo desse pilar. Não sei se vocês conseguem pegar o arrepio da minha bochecha, ok? Mas a bochecha arrepia de fato, que é o sentido que a sua vida tem. Porque as emoções, elas são efêmeras e elas carecem permanentemente de retroalimentação. Então, qual é o problema do mundo? Gente, eu quero alguma coisa, você tem aquela coisa, o que acontece, passou. Passou rápido, né? Rápido. Ganha, acabou. Essa emoção positiva, essa alegria, ela é efêmera. Ela passa muito rápido. Mas o sentido da vida... Eu digo a Tati, quando a gente se conheceu pessoalmente, eu ficava olhando para a Tati pensando assim, gente, assim, eu tenho o meu próprio trabalho social, a minha forma de trabalhar, eu amadrinho crianças e jovens que têm múltiplas amputações ou doenças raras, gravíssimas, terríveis, que muita gente diz, eu não gostaria, eu não conseguiria estar um dia no seu lugar. Tem nada disso, tá? Eu sou super feliz nesse lugar que eu tô. Mas a gente vê no seu rosto a felicidade, no teu semblante, que o semblante diz muito, né? Total, a energia. A energia. E quando eu encontrei a Tati, a gente se conheceu, a gente fazendo palestras juntas no Rio Grande do Sul, Gramado, a chuva acabando com tudo, ela já sabendo que ela ia ter que mandar a turma para ajudar Gramado no Rio Grande do Sul. Eu olhei para a Tati e pensei assim, meu Deus, imagina que ela acorda num dia duro, porque todos nós enfrentamos dias duros a despeito do que quer que aconteça nas nossas vidas e do julgamento que os outros fazem da gente, né, de achar, mas isso daí tem a vida perfeita, tem tudo, né? Cada um sabe o pesozinho, as suas dores, a bagagem que cada um de nós carrega. Mas eu pensei assim, imagina o que é você acordar, abrir os olhos, todos aqueles problemas triviais, do boleto ao que quer que seja, e você sabe que 26 milhões de pessoas, pelo menos, eventualmente, boa parte deles estão vivas
porque eu nasci há 40... Me dá vontade de chorar. Assim, eu choro quando eu penso nisso, porque eu penso nisso em relação às minhas meninas. Quando eu vejo o pique que elas têm, palestrantes, ganham dinheiro, tem uma... A Jessie perdeu braços, pernas, com 11 anos de idade, 90% da pele do corpo dela inteirinho, perdeu a voz, perdeu a audição. Não, a voz não, mas ela é perdeu a para-atleta, audição. ela é um espetáculo. Para-atleta, quando eu a conheci, ela era tímida, etc. E tal. A primeira coisa que eu perguntei quando eu vi Jéssica, eu falei, cadê a bolsa? Dinda, que era o início do relacionamento, Dinda, é que eu não tenho braço. Eu falei, quem disse que precisa de braço para ter bolsa? A mulher sai sem bolsa? Para que lugar que mulher sai sem bolsa? Vamos botar uma bolsa nessa menina. A mãe dela disse que eu estraguei ela. Na verdade, eu boto todas a perderem. Porque não tem pés. Para que precisa de sapato? Quem lhe disse que precisa de pés para ter sapato? A gente gosta de sapato porque a gente gosta de sapato. Nenhuma mulher tem o pé suficiente para calçar o tanto de sapato que a gente tem no armário. É verdade. A gente tem sapato porque a gente tem sapato. Acabou a história. Bota o sapato para a menina. E tudo isso é uma forma, né, de enfeite. Sim. Que eu estou contando, meramente para mostrar como turbinar a musculatura emocional das pessoas define quem elas vão ser na vida. E a Jéssica, esta menina, sem pernas, sem braço, que perdeu a pele, que hoje em dia tem implante coclear e com todas as dificuldades que a vulnerabilidade traz. Ainda junto, de todas as complicações. Né? Junto, claro. Exato, Tati, de todas as complicações, ainda vem o fato da dignidade humana ser necessária de uma maneira prática, precisa de próteses. Né? Não é qualquer prótese que funciona. E tudo mais. Ela hoje, é feliz. Não só isso. Hoje, a Jéssica é palestrante. A Jéssica ajudou, na verdade, pagou o apartamento onde os pais dela e ela vivem hoje em dia. A Jéssica se sustenta e ajuda a família. A Jéssica estará com a gente no nosso, dia 26 de março, o nosso Happiness Brasil Summit, mostrando que esse blá, 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 de que, é que felicidade na minha vida, você não sabe a minha história. A de Jéssica tá boa para vocês? Ou vocês querem que a Tati comece a contar dos 26 milhões de assistidos dela? Ela que não sabe a história de outras pessoas. Esse é o ponto. Né? Exatamente. Deveria pensar era assim, Sérgio, falar, não a sua. Você disse exatamente. Isso, é exatamente isso. E a verdade, a quem é forte e a força, a pessoa acha o caminho da felicidade, né? É verdade. Como é que a felicidade, Tati, impacta, né, na saúde mental e física das pessoas? Olha, eu acredito que a felicidade, assim, é a base para a nossa saúde mental e para o todo dia. Mas eu acho que muitas coisas colaboram para essa saúde mental, para o dia a dia. Então, tem muitos artifícios que se usa e que eu uso também no meu dia a dia para estar mais feliz, bem, e para se retroalimentar disso. Então, por exemplo, esportes, como você elenca os assuntos da sua vida. Eu acredito que dividir os assuntos em gavetas na cabeça, ou, sabe? Estou aqui fazendo essa entrevista, então vamos dar o melhor que eu posso. Saio daqui, tenho uma reunião difícil, abro a gaveta, converso sobre aquela temática, volto. Estou com as minhas filhas vendo um programa delas, então mergulha naquele assunto e volta. Você também saber setorizar um pouco as coisas da sua vida para os sentimentos não ficarem todos misturados. Eu acho que é uma coisa também muito importante para a saúde mental. E o olhar sobre as coisas. Eu acho que o olhar sobre as coisas muda tudo. Você olhar com o copo ele mais cheio, mesmo que com dificuldades, acreditar que você pode, acreditar que você consegue, acreditar que você transforma. Para mim é um exemplo que muda tudo. Eu gosto muito quando a Tati conta dessas gavetas, que às vezes ela fala gavetas, às vezes ela fala caixinhas. Eu adorei a gaveta agora, porque a primeira vez que ela falou caixinhas, eu falei, meu Deus, caixinhas eu não posso usar, porque eu digo que a única caixa que eu já estive na minha vida foi o útero materno. Saí dela, filha, eu destruí as caixas todas. Mas a gaveta, tem cada gaveta redonda, tem umas gavetas maravilhosas. Adorei essa gaveta agora. E tudo isso que Tati falou encontra respaldo em ciência. Porque estar presente, o tal do mindfulness, que as pessoas vão para o Butão, vão para a Índia, vão para o fim do mundo, que eu acho super perfeito, tá? Só tem um detalhe, você tem de trazer o Butão com você no seu coração. Você tem que trazer da sua alma. Porque senão, fazer isso todo dia, né? Fazer isso todo dia, todo né? dia, e todas as suas ações têm que ser norteadas por uma coisa boa, Exato. Por uma coisa que faça sentido, por um olhar bom. É falar, é as suas atitudes, é como você cumprimenta o outro. Eu acho que é no todo dia. Não é numa ação específica, né? Não. E por isso que a gente diz que a felicidade é um construto.
A felicidade não é... Às vezes a gente ouve... tem uma pesquisa que demorou 20 Mas anos... ela pode estar bem aqui do teu lado, bem aqui pertinho, a felicidade. Não precisa dar no botão, não... Exato. Não é? E tudo isso também nas pequenas coisas, né? Isso. Sim, Você pode estar com de seu citar. melhor Isso. amigo, ficar 15 minutos com seu melhor amigo, enfim, e dar umas risadas tomando um café. Pois Não é. é que precisa de muita coisa. E Exato. são pequenas Né? coisas, né? Que Exato. você... E essa Que as pessoas, inspiração- muita gente não dá valor também. É isso. Muita gente que não dá valor para isso que você acabou de falar. É isso. Mas Aí as se pequenas torna- coisas, elas são gigantes quando a gente... Na verdade, só a gente acordar, dá o elo estar com saúde. direito, Né? E ter já uma dignidade e uma vida digna já é coisa para estar muito grato e ser muito feliz. Né? Tati, é isso. A gente fala assim, já de você acordar, tá? Nem cheguei na saúde ainda. Parte das pessoas não acordarão. Né? Então, assim, quando eu abro o olho e digo, opa, tô aqui mais um dia, né? Vou aprontar. Prepara, Sérgio, porque vai ser mais um dia de vivências por aí, porque eu estou viva, muita gente não sobreviveu à noite. Tudo isso que a Tati falou, a palavra caixa, vamos tirar a caixa, se engaveta, cabeças redondas, muito bem nos pilares da ciência da felicidade. Porque a gente traz aqui a forma como eu me engajo, as realizações que eu entendo na minha vida e que eu faço uso delas, as emoções, os relacionamentos, a vivacidade, que é exatamente essa forma de trabalhar, de estar saudável, né? De fazer minha parte para que este corpo carregue esta alma linda. Essa alma linda que nós três temos aqui. Precisa ter um corpo, né? Para levar. Total. Né? Precisa ter um corpo para isso, né? Que as pessoas dizem... Hoje em dia já tem até crítica, né? Essa turma que acorda cedo e que se exercita todos os dias presente. Sou eu. Eu, tá? E que tem essa lenda do acordar cedo. Então, a gente bate altos papos. É comprovado, né? Menina, O acordar cedo. É o milagre da manhã. O acordar cedo é o milagre da Mas manhã. tem É o gente milagre da manhã. mas tem gente também que acorda tarde e é feliz, Mas tá tudo gente. bem. Também, Claro. Tá. Mas o que eu falei antes daqui da parte econômica, da socioeconômica, né? Dei a relação da pessoa, citei aqui, né? Porque a pessoa pobre, é isso que eu queria que vocês explicassem um pouco. É feliz. E muitas vezes a pessoa que tem tudo, rica, milionária, é infeliz, gente. E as vulneráveis ainda dividem entre elas. Tem horas que a gente dá a cesta Exato. básica e uma recebe, a outra não, ela divide com a vizinha. É. Então, assim, é uma grandiosidade de espírito. Elas se ajudam, se que você- apoiam. Então, tem a uma rede Sandra de falou apoio no entorno também, enorme. Mas porque eu queria saber se isso, a felicidade, ela organicamente falando, ela contribui para isso. Porque, cara, se a pessoa tem tudo, a pessoa tem dinheiro, pode ter o que Tem quer, saúde, pode ter, quando e você vive numa infelicidade. E eu conheço, não é uma nem duas, eu conheço muita gente assim. Aham. Mas aí eu acho Sem que é o sombra de problema da dúvidas. alma, né? É o problema do propósito. A gente tem um número para autismo, isso, né? Então, assim, a gente tem meio que um número Aí daqui para a pouco isso. nós vamos falar do teu livro que diz que a felicidade se aprende. Pelo amor de Deus, que maravilha. Se aprende a vida, eu não sabia dessa. Mas isso depois a gente Aprende. vai... Olha só, dinheiro traz felicidade é uma relação interessante. Vou falar rapidamente, porque é realmente muito É que esse interessante. ditado também é meio, né? Dinheiro... Sempre tem Ou alguma dinheiro- pesquisa para poder mostrar. O dinheiro não traz felicidade, manda comprar, aquelas coisas idiotas. exato. Que frases. Mas não tem- vamos entender que se assim fosse, né, Elon Musk, Não, etc, e tal, eram as pois pessoas é. mais felizes do mundo e estava tudo certo. Não, mas enfim, vamos pensar aqui o seguinte. A falta de dinheiro aumenta os fatores estressores na vida de alguém. Vocês lembram que a gente falou que um é emoções positivas? Então não é um fator só. Este fator aqui, estressor, ele tá meio ferrado quando falta dinheiro na base da pirâmide de Maslow. Ou seja, para alimentar o filho. Do mínimo, do né? mínimo. A gente está Saúde, falando do mínimo. do mínimo, né? Do mínimo da dignidade. Uma vez esse mínimo de dignidade estando coberto, vamos dizer assim, dessa maneira, você melhora este fator estressor daqui. Aí você pergunta assim, mas Sandra, mesmo assim, ou a Tati, quantas pessoas eu conheço que estão assim abaixo do mínimo, e quando eu vejo elas se relacionarem, apesar disso, eu ainda acho elas com um bem-estar percebido maior. A gente não pode romantizar a pobreza, tá? Então, assim, a pobreza, ela é um fator estressor e ela vai reduzir, sim, a sua habilidade de bem-estar percebido, o seu bem-estar subjetivo. Mas ela é só um dos fatores. E aqui, antes de eu passar adiante, eu preciso dizer o seguinte, as pesquisas mostram o seguinte, quando você cobriu essa base, até um determinado valor ali, que é
30% a mais disso daí, ou seja, ela já está pagando o boleto dela, ok? A felicidade tem aumento de renda, impacta positivamente bastante nela, até ela chegar nesta melhora. Pô, agora estão pagando o boleto. Uau! Gente, meu filho está na escola melhor, isso aqui está acontecendo. Eu vivencio muito isso com a minha turma. Tem um momento de percepção de bem-estar muito maior ali. Se você alcança até esta percepção de que agora você está ali pagando as suas contas, a partir daí, os aumentos de renda não são mais proporcionais. Isso significa do bilhão para 10 bilhões, 100 bilhões, sei lá quantos bilhões. Quando você já tem as coisas necessárias, né? Na verdade, mostra o contrário. Aí, dali para cima... Assim, resumindo, né? Quando a gente tem algum amigo bilionário, algum bom conhecido bilionário, eu digo, a partir do 1 bilhão e 1, você começa a fazer isso aqui. Você tem que lutar para segurar isso aqui. Por quê? Porque você começa a ter outras dispersões. Você vai ter outros fatores que te fazem sentir mal. E você começa a ser o pobre entre os bilionários. Entendi. Isso 1 bilhão só não dá não, filha. Porque você começa a se comparar de novo e a gente começa com o problema todo de volta. É incrível isso. Mas esse fator, na verdade, ele tem uma leve queda, inclusive, de percepção de bem-estar, né? Gente, sempre que a gente diz isso, a gente tem que dizer para as pessoas o seguinte, não é o quanto ele vai poder comprar ou não. Isso a gente já está sabendo que ele pode comprar muito mais coisas do que nós. Mas é a percepção de como ele se sente bem. Você está se sentindo bem como? Tão bem quanto eu? Melhor do que eu me sinto? Qual a sua percepção de bem-estar? Então, isso aí é bem interessante. E só para finalizar, e o que essas pessoas normalmente têm, mais humildes, mais vulneráveis, é que isso aqui falta. Mas a Tati explicou agora. Mas as redes de apoio normalmente são muito mais eficientes. O entendimento dessa coisa de eu te apoio, você me apoia, vamos fazer junto, é muito mais eficiente. A vitalidade comunitária é muito mais possível. Olha, Sandra, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente vai continuar batendo esse papo sobre felicidade e também, né, Sandra, falar do lançamento do teu livro, tá bom? Mas olha, é um instante só. Voltamos daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta com a Lespe em Pauta, hoje falando, né, de um assunto, ou melhor dizendo, de uma palavra que é maravilhosa. Felicidade, gente. Está aqui a Sandra e a Tati comigo, né, para continuar falando sobre esse assunto aqui, né? Aliás, eu quero já, de cara aqui, Sandra, falar do lançamento do teu livro. Né? Queria que você falasse, estou com ele aqui. Aliás, eu não sabia dessa, né? Felicidade se aprende. Está aqui, ó. É uma habilidade treinável, gente. Exatamente, ó. Felicidade se aprende. E eu quero que você explique pra gente como é que se aprende isso, como é que se aprende a ser feliz. Então, eu dou cursos sobre como ser mais feliz, embasado em ciência da felicidade. E a gente entende quais são os pilares, o que sustentam a felicidade de uma maneira duradoura, né? O nosso bem-estar percebido de maneira duradoura. E esse livro ele é bem focado em como usar isso no trabalho e na vida. Porque eu não deixo de ser eu quando eu estou no ambiente de trabalho ou como cidadã do mundo. Então, eu sempre digo que é eu, meu autocuidado, a minha pessoa comigo mesma, a nossa relação com a família, com o trabalho qualquer que seja ele, e a minha relação como cidadã do mundo em busca aí de uma sociedade de alguma maneira mais sustentável. E aí a gente aprende, entendendo o que faz as pessoas duradouramente felizes e o que não faz, a gente tem as ferramentas corretas para que a gente possa dar um boost nisso tudo, tanto do ponto de vista emocional, quanto de sentido. E a partir dessas ferramentas que estão à disposição, a gente constrói aí ambientes muito mais positivos. Eu costumo dizer que quando a gente aprende a ser feliz, a gente não vira só um bom termômetro das situações. Tem gente que diz assim, olha, eu entro num lugar e eu já sei que aquele lugar é tóxico. Legal, eu também sei. Mas você faz o que com essa informação? Então, assim, você aprende, por exemplo, eu digo que você muda de termômetro para termostato. Porque assim, só identificar que a situação não está boa não adianta para mim, não. Você tem que saber mudar o termostato para que essa temperatura possa estar agradável para todas as pessoas envolvidas. E aí a gente entra em neurociência, em neuropsicologia, como a gente funciona, inteligência socioemocional, e chegamos num livro como esse. Eu acho que o grande legado desse livro
que eu fiz junto com ex-alunos, que são 23 coautores das mais diversas áreas de atuação. São 23 coautores? Coautores, todos meus alunos, todos estudaram felicidade comigo. E aí eu tenho neurologista, eu tenho psicóloga, eu tenho advogado. Então, olhares diferentes e diversos, exato, né? Os olhares são bem diferentes e muito diversos, né? E eles vão estar com a gente, né, no Happiness Brasil Summit. Eu faço questão de dizer que é um sonho sendo realizado, Sérgio, de trazer realmente para o Brasil um olhar de felicidade desse ponto de vista científico mesmo, para trazer para a gente o que funciona na prática, o que podemos fazer nas organizações, o que podemos fazer na nossa vida, o que podemos mudar em políticas públicas, inclusive qual a visão que a gente pode imaginar, né, de cidade, de país. E tem várias coisas que são tão simples, né? E que podem mudar tanto. São as cidades, a criação de cidades inteligentes, como utilizar a sustentabilidade já dentro de casa. E no trabalho, né? O que a gente precisa fazer para se relacionar melhor com as outras pessoas? E tudo isso... Aliás, eu queria falar disso mesmo, né? Exatamente no trabalho. Porque, por exemplo, eu sou feliz aqui no meu trabalho. Né? Mas você tem um trabalho privilegiado. Posso dizer, sim, turma? Eles de vez em quando acabam comigo aqui, mas eu sou feliz no meu ambiente de trabalho. Por quê? Porque a gente trabalha dessa maneira. A gente brinca, a gente tem, né? Entre a gente aqui. Então, isso... Eu queria saber se isso contribui, inclusive, para a produtividade. Eu queria saber de vocês. Né? O ambiente de trabalho em que você está, né? Em que você trabalha, pode influenciar na produtividade, 100%. No caso, na satisfação também, já muda tudo, né? Muda dos tudo. colegas, dos funcionários. Por isso que pessoas felizes... Por que as organizações hoje... Por que a ONU traz isso na pauta do desenvolvimento humano sustentável também? Por que felicidade... A revista Time completou 100 anos ano passado e o destaque, a capa, foi o segredo dos especialistas em felicidade. Eu posso garantir para vocês que não era por conta de utopia. Gente feliz é mais produtivo. Né? Nós somos... Mas com certeza, eu não peraí. tenho nem dúvida nem disso. Nem o saco não é dos outros a gente enche, Sérgio. Quer dizer, há controvérsias. É verdade. Não. Mas a verdade é essa, nós somos mais produtivos. Adoecemos menos, temos maior imunidade. Né? Então, quando a gente faz esse contrabalanceamento de todos esses pilares, e a gente coloca isso na prática, a gente vai sempre voltar para aqueles mesmos pilares que a gente já conversou aqui. Agora, o que muda é, como o Tati disse, qual é o artifício, qual é a ferramenta que eu me utilizo para usar na prática aquilo dali. E acho então, que também junta um autoconhecimento nessa. Claro, Então, por exemplo, você também muito. saber uns gatilhos seus e saber como pode usar aquela ferramenta a favor de uma situação. Claro, né? e quando você se conhece, olha só, às vezes eu não uso a palavra autoconhecimento, porque quando alguém escuta falar felicidade no trabalho ao bico, começando com autoconhecimento, lá vem papo tópico. Tá bom, se vocês não se conhecem, me explica o que faz vocês felizes. Me contem o que faz você verdadeiramente feliz. O que bate seu coração? O que lhe dá uma energia que nada... Se você não tem autoconhecimento, se você não sabe quais são suas forças de caráter, suas forças de assinatura, o que te define, me conta como é que essa galera faz suas escolhas na vida. Tem gente que faz as escolhas simplesmente porque não sabe quem é. Simplesmente. E aí está sempre insatisfeito. Então a culpa é sempre do trabalho. Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes a culpa é de quem está do lado, a culpa é de alguém da família. Se não for no trabalho, vai assim. ser em alguém da família. Sempre alguém é culpado pelo que acontece na sua vida. Mas autoconhecimento, ele é libertador, porque ele mostra para você qual é a bagagem que você está trazendo aí. O que dessa relação que dá errado é você? O que não é sempre os outros? Entrei neste ambiente tóxico aqui. Eventualmente a tóxica aqui dentro sou eu que estou mal engavetada nesse processo daqui. Qual é a minha bagagem? Então, assim, autoconhecimento não tem nada de zen, de utópico. É uma base muito poderosa para a gente seguir adiante, sempre lembrando desses pilares que nos sustentam. A gente precisa estar engajado, realizar emoções positivas, dar um sentido para a vida, ter a vivacidade. Isso daí vai definitivamente definir, definitivamente definir está ótimo, né? Definitivamente decidir os nossos resultados na vida como no trabalho. Não, e a gente porque, põe né, esses pensamentos no dia a dia, né? Em prática. E tem mais uma coisa, gente. A gente falando aqui agora sobre isso aqui, eu citei aqui no meu trabalho, né? Porque eu sou feliz no trabalho, porque a gente tem essa, né? Essa, como é que se diz?
esse relacionamento. Relação, né, vamos ambiente, dizer. tudo. Exatamente, a gente se relaciona muito bem, entendeu? A gente tem as brincadeiras, às vezes tem um arranca-rabos, mas é coisa boba, faz parte do trabalho. Porque você vive muito mais tempo no trabalho do que em casa, gente. Claro, tem que estar feliz no trabalho. Você entendeu? Como é que você vai estar num lugar esse tempo todo infeliz? Né? E tem mais, a produtividade, quando você para de produzir, olha só a ligação que tem, né? E se você ainda é infeliz, isso acarreta o quê? Doença. Com certeza. Não é? Total. Porque quando você para de trabalhar, quando você não tem esse relacionamento de trabalho, né? E um relacionamento bom, é pior ainda, porque você já não está produzindo. Então você acaba, e por isso que eu digo, acho que daí também vem as doenças. A gente fala, a doença está muito na cabeça. Né? Mas é porque você também... A produtividade, está ocupado, enfim, está sempre produzindo, conhecendo coisas novas, né? Isso, colocando em prática a neuroplasticidade, né? Até o final do século XX, a gente ainda acreditava que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não existe, né, gente? Não existe isso. Nós somos neuroplásticos, nós podemos mudar quantas vezes nós quisermos, sim. Na verdade, nós somos outro permanentemente, em momentos diferentes das nossas vidas. A gente pode recomeçar o tempo inteiro. E quanto mais isso fazemos, menos velhos ficamos. Porque mantemos a mente saudável. É o meu caso. Que é o seu caso. Por exemplo, que é o seu caso. É o meu caso. Quais são os mitos mais comuns da felicidade? Um deles é que felicidade é um dom. Baiana. Baiana. Pois é, baiana. Só podia ser baiana, né? O povo da Bahia é feliz. Todo baiano é feliz, né? Todo mundo, baiano. Aí sossegado, vai lá, mas tem que ser feliz assim também. Né? Eu digo, mas assim, mas todo baiano... Eu poderia dizer que a maior parte dos baianos são muito alegres. Não necessariamente isso é felicidade. Né? São alegres. Felicidade é uma construção maior do que essa. Você fez a diferença aí bem. São realmente alegres. Alegres, isso é alegria verdade. e felicidade não é a mesma coisa, né? A gente precisaria fazer aí uma outra pesquisa com um mapa de felicidade aí mais amplo para a gente chegar a este número, se isso seria verdadeiramente real ou não. Felicidade de pobre dura pouco. Bem, quando a pessoa diz felicidade de pobre, a gente está falando dessas frases, né? Esses mitos. Quando as pessoas dizem felicidade de pobre dura pouco, na verdade, é uma intercambialidade entre felicidade e alegria. Elas querem dizer alegria de pobre dura pouco. É verdade, mas não só de pobre, de rico também. Alegria dura pouco, né? Porque é uma emoção furtiva. Ela vem, você sente, passa, você já tem que gerar novas emoções positivas. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Felicidade é um estado de ser. Mas tem alguma idade, por exemplo, um momento da vida em que as pessoas tendem a ser mais felizes do que, sei lá... Olha que legal ele perguntar isso, né? Mas... Eu imagino que a maturidade deve... Não é? Olha que interessante. Tem Olha idade que interessante, até parece que a gente combinou lá atrás. O novo relatório, a notícia mais interessante do novo relatório, novinho que saiu, é que, de maneira geral, se a gente pegar até... O relatório, inclusive, cita Shakespeare, tá? Que eu nunca vi citações mais poéticas no relatório. Nesse ano tem o Shakespeare citado, que mostra, assim, que a visão antiga que se tinha da idade é quanto mais velho você fica, mais próximo da infelicidade você fica. Porque você vai ficando envelhecendo, então, você vai perdendo um monte de coisas. Eu acho que não. Isso mudou. Isso mudou. Se a gente pegar o mapa global, repito, o mapa global, alguns países isso difere. O mapa global da felicidade hoje mostra que, olha o sorriso da pessoa que nasceu antes de 1981. Quem nasceu tá bem, antes de 1981 é relatado sentir-se mais feliz do que a geração 81. Então você é o exemplo perfeito. Né? Nós, né? Nós aqui. Graças a Deus. 81, nós aqui. Exatamente. Eu nasci em 81. Eu falei pra Tati, você está na fronteira. Eu tô na fronteira. Você está ali na fronteira. Eu nasci em 81. Não, porque olha isso, gente. Vocês, cara, é um exemplo fiel do que ela mesma está falando. Ela mesma é. Pois é. E a gente você irradia isso. Mas a maturidade, o olhar sobre as coisas. Mas o que eu digo que é interessante, os entendimentos, Tati... E também acho que tem o fator, que o relatório também fala, né, do uso das redes sociais, dessa juventude muito ansiosa, né? Exato. E esta ansiedade, por exemplo, no uso das redes sociais, isso é um excelente exemplo sempre. Porque, assim, você usa redes sociais para o bem social. Eu também. Todas as minhas afiliadas eu conheci. Mas não para comparar com o outro. É isso. Só entendeu? que o índice de comparação do colega com o outro era aquele grupo ao qual você pertencia. Isso agora tomou uma proporção de
milhões, bilhões de pessoas, né? Então, existem aí fatores de alto nível de ansiedade e aí tem alguns fatores cronológicos também geracionais, alguns fatores geracionais. Então, assim, nós somos uma geração filhos de pós-guerra, não nós, mas nossos pais foram pós-guerra, já foram filhos de pós-guerra, já nasceram de pais que vieram de uma época, né, de 45, etc e tal. Então, a forma como a gente encara o trabalho e tudo isso é muito mais resiliente. Isso faz muita diferença também. Então, a boa notícia é que a galera 81 para baixo tá arrasando. A economia prateada que nos aguentem, tá? Porque a gente tá com tudo. Você ainda não, Tati. Você tá ali no limite. Tá ali, mas ela já tá ali na... Ela tá no limite, mas ela meia idade, 42, meia idade. Pois é. A gente estava falando de felicidade até, eu quero saber disso também. E alegria, você falou da diferença. Agora, quais são as diferenças entre prazer, né, Tati, e felicidade? Você quer responder, Tati? Eu não sou especialista de felicidade. Eu falo muito mais da prática. Mas eu não tenho doutorado e tudo, né? Você falou Vai, super bem sobre isso. Eu acredito que o né, prazer também é uma coisa momentânea. Extremamente dopamínico, né? É parecido com a alegria. É aquele boost. É o boost, né? Só que o prazer tem um detalhe. Ele vai e ele... Então, se você vive de... Você está sempre lá em cima e lá embaixo. Então, você precisa equalizar. Isso daí é bacana? Mas você tem que ter uma equalização. Então, por exemplo, investimentos feitos, por exemplo, em felicidade no trabalho, que é baseado em elementos mais dopamínicos, não tem efeito a longo prazo. É um investimento que é a longo prazo. O que acontece quando você tem um prazer sempre com a mesma coisa? E é um prazer, é um boost. Você enjoa. Você comer um chocolate, você adora, comer muito daquilo, você enjoa. Então, assim, a gente tem que ter... É uma mistura, gente, por isso que é um construto. Né? Você precisa ter essa mistura do que faz bem para você de uma forma duradoura, do que sustenta essa casa, aquela casinha sustentada aqui. Aí você pode preencher com prazeres, aí, ó. Claro que pode. Mas a fundação dela está bem feita e o fundamento dela está bem segura. Aí você pode brincar à vontade. Eu sempre brinco, gente, que quando me perguntam... roupa, não sei o que, né? Gente, presta atenção. Eu adoro pulseira, eu adoro enfeite, eu adoro tudo. A vida é minha, eu enfeito ela como eu quiser. Claro. Mas lógico. O que sustenta a minha vida não é o enfeite. O que sustenta a minha vida é a fundação dela bem feita e os pilares dela muito bem seguros. E por que isso? Por quê? Porque se eu perco coisas, eu não me perco. Bem. Eu não me perco. Perdi coisas, eu não me perco. Tem um ponto... E também, se coisas graves acontecem com você, você tem aquela estrutura, você tem aquele norte, né? Você tem a musculatura emocional muito mais treinada. Eu digo que é como quando você tem um músculo treinado, se alguém bate em você, provavelmente dói na mão de quem bate. Com um músculo bem treinado, dói na mão de quem bate. Então, o mundo não deixa de bater, mas você deixa de apanhar. Porque um músculo bem treinado, quando você dá você até olha para a pessoa, né? A mãozinha dela tá mal e seu musculinho tá forte. A musculatura emocional é igual. O mundo não vai parar de bater na gente. A gente vai ser julgada, vamos entender tudo isso, gente. A pergunta é como você absorve isso, como você se importa com isso, né? Quanto como você traz para dentro. Você entra com os nãos para tornar eles os sims, né? Você mestra disso, fecha né? portas, abre janelas. Vocês eu só vivo disso. Só vivo disso todos os dias. Eu só recebo bola quadrada, dificuldades logísticas no país inteiro. Como montar um hub de emergência na Romênia e na Ucrânia, que fizemos. Nossa. Como fazer isso? Quais são as dificuldades todas, de todos os lugares? Então, é ao contrário, é muito mais nãos do que sim. Então, como arrumar essas saídas? Fecha uma porta, abre uma janela, mas o que eu acredito que o que muda tudo, de fato, é você acreditar que vai dar certo, que vai funcionar, que vai ter caminhos, que você vai achar uma maneira, sabe? Eu até falo muito pro meu time, para todo mundo. Eles me acham até meio louca de vez em quando, mas eu sempre acredito que a gente vai conseguir. Olha só. Vai transformar, vai realizar. Isso aqui é típico de alguém que é 200% mais criativo, feliz. E o que é um criativo? Encontrador de solução. Criativo é encontrador de solução. A Tati conta a da alimentação dos Yanomamis. Por exemplo, chegam para atender os Yanomamis. Não adianta dar uma cesta básica comum
Porque os indígenas comem um tipo específico Sim. de coisa. E a gente trabalha muito com uma comida desidratada, como se fosse de astronauta, risoto e sopa, para em seguida de uma emergência. Não é a solução da vida, é uma coisa ponte. Enfim. Aí eu falei, mas a nossa comida, risoto e sopa, carne, frango, não vai funcionar aqui. Chama os Yanomamis, uma das coisas que a gente mais faz é ter a escuta dessa ponta. Chamamos a associação dos Yanomamis, entendemos o que eles gostam e tudo, e fizemos uma comida tailor-made para eles. Claro que o caminho é mais difícil, enfim, os percalços são maiores, as dificuldades. Sempre é mais fácil a gente ir caminhar no que está pronto, né? Enfim, naquilo que é mais fácil. Mas o resultado é maravilhoso. Agora temos uma comida para indígena, para todas as catástrofes, para todos os momentos, enfim, com o que eles gostam, desenhados a 4 mãos. É um excelente exemplo de criatividade de um ser humano, de seres humanos da caixa felizes. E tudo para um resultado diferente. Agora, a gente vivendo o momento que a gente vive hoje, com essa questão da tecnologia, das redes sociais, né? Como é que elas podem afetar a busca pela felicidade? Primeiro que, eu digo, não busquem, tá? Não busquem, não está perdida, vai ter que construir mesmo. Tipo assim, ó, pega o tijolo, tá? Coloca, você ficou emocionado, Sérgio. Eu senti uma pontinha de emoção em você, Sérgio. Eu me conectei com você agora, tá? Eu senti... Já percebi. Eu senti a emoção. Porque é isso mesmo, Sérgio. A gente vai ter que construir. Não são os tempos ideais, maravilhosos, quando a gente está em plena meditação em algum lugar, que a gente vai descobrir a felicidade. Ali é no esforço mesmo. Um grande estudioso que faleceu agora, logo depois da pandemia, chamado Mihaly Csikszentmihalyi, ele dizia assim, os melhores momentos de nossas vidas não vêm quando você está aí, eu acrescento Netflix, tá? Deitado, perna para cima na Netflix. O acréscimo da Netflix é meu. Mas ele vem depois. Ó, bochecha arrepiada de prova. Que você teve um desafio que nem você acreditava que você ia conseguir fazer aquilo. E aquilo fica muito duradouro, né? Aquilo fica uma coisa, toda vez que você conta e que você sente tudo de volta, novo, né? E você consegue emocionar outras pessoas, que é esta pesquisa da Universidade de Aragon, que diz o seguinte, quando você ouve a Tati contando, eu sinto isso todas as vezes, quando você ouve alguém contando, primeiro, a empatia faz, você ouve, meu Deus, imagina o trabalho que essa pessoa tem. Aquilo ali, você quer ajudar, mas você diz, meu Deus, eu não queria estar naquele lugar. Esse é o primeiro momento. Nós não somos naturalmente empáticos. Sabe quando a gente começa a ficar empático? Quando você mostra pra gente o resultado do que isso deu. Certo, que eles começaram a comer. Porque até então é só, meu Deus, essa mulher é louca, né? O que será que está faltando na vida? Que uma está procurando criança com múltipla amputação. Alguém na família dela, que as pessoas tentam entender de onde vem a história. E quando você diz, não, eu não tenho ninguém na minha família que tem isso, por isso mesmo que eu resolvi servir. Resolvi o privilégio que eu tenho de não ter de viver isso, eu resolvi agora ter. Agora eu tenho uma família grande de pessoas que eu encontrei no mundo. E aí, quando você vê o resultado, né, você vê que você está contando, eu já sinto vontade de dizer, Tati, conta a solução da comida. Tati diz, não, e conta que a Jéssica é uma grande palestrante. Claro, porque essa é a parte que aí toca o outro. E é nesse momento que a ciência prova que não só ela está feliz porque fez, o outro está feliz porque recebeu, mas quem está ouvindo falar sobre isso se alegra também com o acontecido. Olha que bacana. É ótimo. Olha, a gente está quase chegando ao final do programa, então eu quero também saber, um pouquinho mais rápido para a gente, né, não estourar tanto tempo, as perspectivas futuras, no caso aí, para a promoção da felicidade em nível, estou falando em nível global. Olha só, muitos movimentos têm crescido no mundo, assim como esse que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Então, para a gente é realmente muito sério o nascimento do Happiness Brasil Summit, muito sério. A gente está trazendo pessoas das mais diversas áreas para que seja propagado das instituições públicas. Nós temos o apoio da Secretaria de Cultura e de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, do mercado corporativo, estamos trazendo pessoas, né, empresários internacionais também, palestrantes, porque a gente precisa criar um movimento que mostre que felicidade é treinável e aprendido. Quando isso for algo que realmente é praticado, deixando de ser utópico e usado na prática, eu quero encontrar felizes no caminho. Porque felizes não estão olhando para mim para saber se o cabelo está assim ou assado. Está olhando para mim como quando nós nos encontramos lá fora e a gente já se encontrou com um sorriso. Exatamente. Olha que delícia.
Né? A primeira coisa foi uma conexão positiva. Então, isso para mim fica claro. Você também pode encontrar e dizer, o que você quer falar sobre o que? Não sei, prefiro que você fale disso daqui. Mas comigo já não acontece porque eu não chego assim, então não tem jeito. Mas porque somos Eu já três chego, felizes. é meu jeito, não tem como. Mas eu te falo, volto a repetir, eu sou uma pessoa feliz, apesar de tudo que a gente passa na vida, de tudo que, né, de acontecimentos e tudo, mas eu também sou feliz, gente. Perceptível. O que eu quero saber da Tati é que o que cada um de nós, Tati, pode fazer para contribuir para um mundo mais feliz. Eu acredito que se cada um olhar um pouco mais para o outro, se doar mais, ter essa escuta do que o outro precisa ou sente, eu acho que já melhora muito. Porque você olhar para o outro muda tudo. Não necessariamente precisa ser uma pessoa vulnerável. Pode ser a pessoa que trabalha com você, a pessoa que está do seu lado, a pessoa da sua família. Não necessariamente precisa ser só ligada à vulnerabilidade. Eu acho que isso já muda e muito. Ter essa escuta, aprender, né, a se doar, da importância do outro. Muda muito para a gente caminhar para um lugar, porque tem vezes que a pessoa só quer ser ouvida, dividir um sentimento, ajudar a achar um caminho, né? Exato. Tem vezes que eu falo uma palavra para uma amiga, ela fala, nossa, é verdade, por que eu não olhei dessa forma? Por que eu não olhei o copo meio cheio dessa maneira? Eu tenho tantas bênçãos, enfim. Exato. Olha, gente, eu quero que vocês, as duas, ou deixem, não sei se já foi até a da Tati, né, uma mensagem de vocês aí, para que as pessoas sejam mais felizes. Eu queria que vocês dessem essa mensagem ao nosso telespectador, né, essa dica para que a gente seja mais feliz, Sandra. Eu vou dizer uma frase que é poética, já que o próprio relatório esse ano resolveu vir com Shakespeare, eu vim com Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Então, Shakespeare, vamos fazer um contraponto aqui. E eu gosto muito de algo muito simples que diz, porque o que vemos não é o que vemos, senão o que somos. É isso, né? Então, no dia que a gente perceber isso, estamos no mesmo ambiente e eu posso sair daqui e dizer, gente, tantos olhares lindos estavam olhando para mim naquele ambiente que me deixou arrepiada e emocionada. Ou eu posso dizer, não sei, se aquele que estava me olhando à esquerda não estava criticando que o meu cabelo pareceu meio fora do... porque o que vimos não é o que vemos, senão o que somos. Então, essa autorresponsabilidade de trazer bonito. esse olhar é, para mim, a mensagem que eu gostaria de deixar. Bela mensagem. Tati. A minha é que, de fato, para que as pessoas acreditem mais nelas mesmas, sabe? Que elas podem, que elas conseguem realizar, que elas conseguem fazer, enfim, ter dentro delas o melhor que pode. Que cada um tem do seu jeito, né? Algum formato excepcional, sabe? E que, enfim, você pode realizar tudo que você quiser, que você consegue. Com força, não é mesmo? Com coragem. E que isso também ajuda a trazer a sua felicidade. É isso aí. Gente, obrigado pela Muito participação obrigada. de vocês. A gente podia ficar aqui mais umas 2 horas brincando. Obrigada, para foi falar de um ótimo. tema tão importante, tão bom Obrigada. e tão gostoso, mesmo. que é a felicidade, né? Isso Queria mesmo. agradecer, então, mais uma vez aí a presença de vocês. Muito obrigada, Obrigada. Tá bom? E até Obrigada. uma próxima, que eu Com tenho certeza. certeza que vai acontecer. Com Obrigada. certeza, obrigada. Sejam felizes. Obrigada. É isso aí. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até. Eu só vou correr.